Dando sequência, o nosso primeiro painel de hoje trata das microfinanças como estratégia e política de desenvolvimento e geração de impacto social. As microfinanças representam uma ferramenta vital na luta contra as desigualdades sociais, proporcionando aos indivíduos e pequenos empreendedores acesso a recursos financeiros que são essenciais. Para moderar este painel, gostaria de convidar a senhora Ruth Suzana Maia, que é coordenadora de crédito orientado do SEBRAE do Rio Grande do Norte. E entre os painelistas, teremos o secretário de Inclusão Socioeconômica do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, senhor Luiz Carlos Everton de Farias. O secretário nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, senhor Maurício Juvenal. O superintendente de rede da Caixa Econômica Federal, senhor Tiago Pereira da Silva Neto. A presidente da AGN, diretora da ABDE, senhora Márcia Maia. E a chefe do Departamento de Operações do BNDES, senhora Camila Carvalho Costa. Posso ligar de mesmo? Neste momento, passo então a palavra à moderadora Ruth Maia para o início dos trabalhos. Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês hoje. Para mim, me sinto muito lisonjeada, né? Porque trabalho nessa área aqui no SEBRAE há um pouquinho tempo, pelo menos já há uns 18 anos com essa área. Eu percebo que a gente consegue evoluir. Não muito como a gente gostaria, mas aos poucos a gente vai evoluindo. A gente sabe que a questão do acesso a crédito não é fácil. É um processo, para quem vai em busca dele, é um processo assim, cansativo, né? Mas eu digo muito que a gente está junto, né, dos nossos parceiros, da Agência de Fomento, do Banco do Nordeste, para que esse caminho seja menos doloroso. E o SEBRAE tem várias iniciativas, né, que pode estar contribuindo para que esse processo seja assertivo. Então, a gente tem algumas políticas públicas aqui dentro do SEBRAE que auxiliam o empreendedor nessa tomada do crédito consciente, planejado e orientado. Dr. João falou da nossa iniciativa da plataforma, né? Ela está dentro dessa ação de fomentar novas fontes de financiamento, onde hoje, dentro dessa plataforma, a gente tem mais de 40 instituições financeiras. A nossa agência de fomento, o nosso Crédito Amigo, Banco Nordeste, está lá dentro também. Uma iniciativa muito legal que vem dando muito certo. Né? Resumindo para vocês, a plataforma, em vez do cliente sair de banco em banco procurando a melhor linha de crédito para ele na plataforma, ele consegue solicitar lá a linha de crédito dele e a plataforma vai direcionar ele para as instituições que têm interesse dentro do perfil dele. Né? Então, assim, o empreendedor ganha, as instituições ganham, né? Eu acho que a sociedade toda ganha. E a plataforma não é só de acesso a crédito, mas é uma plataforma também de gestão financeira, onde vai proporcionar ao nosso empreendedor esse crédito consciente, ele pegar o crédito de forma consciente, né, e planejada. Temos parcerias com instituições financeiras, temos programas de educação financeira, temos o Agente de Crédito e Finanças, que é uma iniciativa recente, há 2 anos, 1 ano e meio que a gente trabalha com ele, uma consultoria gratuita de 6 horas, onde ele vai ao empresário analisar toda a situação financeira da empresa dele, calcular a capacidade de pagamento, e isso aí ajuda muito ele na hora da tomada do crédito, né? Porque ele vai ciente de quanto a empresa dele pode estar solicitando ao banco
e o valor da prestação. Será que cabe no bolso dele? Isso aí também vai servir muito para agora, para o programa Desenrola, para a negociação de dívidas, para que ele não chegue na instituição às cegas. Né? E aí, doutor Zeca falou da nossa iniciativa na primeira semana de junho, né? Que vamos ter um programa Desenrola aqui dentro, com as instituições que estão dentro do processo. Temos também apoio à formalização e temos o nosso FAMP, nosso Fundo de Aval, que consegue operar, né? Ele avaliza o empresário em até 80% da operação dele. Então, são 8 iniciativas que o SEBRAE tem, além de programas de impacto social, né? 9 iniciativas que o SEBRAE tem, que podem auxiliar o micro pequeno, o pequenininho, o de baixa renda, no acesso a crédito de forma consciente, né? Para que ele cresça, evolua, né? E que o negócio dele seja perene. Mas não me alongando, conversar aqui com nossos painelistas, né? Uns assuntos assim bem interessantes. E aí eu queria saber deles se vocês trouxeram. Nosso primeiro palestrante é o secretário Luiz Carlos. Se o palestrante Luiz Carlos trouxe alguma apresentação? Trouxe? Pronto. Então, Luiz Carlos, o senhor tem de 5 a 7 minutos para fazer sua apresentação, e se a gente tiver um tempinho, eu coloco aqui 1 ou 2 perguntas para a gente debater. Tá. Certo? Eu vou ser breve, embora tenha algumas lâminas, vou passar rápido as lâminas, mas é para ter uma dimensão real do programa, né? Vamos, quem vai passando somos... Bom, aqui foi só para mostrar a vocês, como eu já falei, o número de pessoas do Cadastro Único. Por que lançar uma Acredita no país, né? Porque os números são estratosféricos aí, 96 milhões de pessoas no Cadastro Único. Vocês verem estados considerados de uma renda per capita elevada, que cresceram bastante no Cadastro Único, como o Distrito Federal, cresceu 47%, né? Rio de Janeiro, 35%, Santa Catarina e assim sucessivamente, tá? Colocar para vocês aquele mapa que eu citei, quando você vai fazer uma relação entre pessoas do Cadastro Único, ou seja, na pobreza, que ganha até meio salário mínimo, e a população, essa parte vermelha você vê que se concentra basicamente no Nordeste, em média 60%. Dessa relação, ou seja, 60% da população está na pobreza. Rio Grande do Norte, por exemplo, 63% da população está no Cadastro Único, né? E quando você vai para o Bolsa Família, por exemplo, também a realidade é grande. 50% em média estão no Bolsa Família em relação à população brasileira, ou seja, na extrema pobreza, né? Então, veja bem, quando a gente também observa os números no panorama para o Acredita, você vê que a força ativa, pronta para trabalho, ou praticamente ativa para trabalho e empreendedorismo, se concentra aí entre 16 e 64 anos, que hoje nós temos 54 milhões de pessoas em condições de trabalho, em tese, ou para o emprego e empreendedorismo, tá? Também eu queria reenfatizar aqui o microcrédito, né? Você vê que o microcrédito ele está concentrado no Nordeste. 77% do microcrédito do Brasil está no Nordeste. 30% desses 77% ele está exatamente no Ceará. Veja que as outras regiões do país é muito pequeno. A participação Centro-Oeste, por exemplo, 1% apenas. É essa realidade que nós queremos mudar, né? Por outro lado, se você pegar as pessoas, os MEI, né, que são formais, oriundos do microcrédito, só 9% dos MEI acessam o crédito formal através do microcrédito, né? 89% desse público dos MEI não acessam o crédito. E como é que essas pessoas acessam? Aí tem uma realidade triste. 39% dos MEI constituídos no país acessam por cartão de crédito, pagando taxas de juros de 13% ao mês
e 20% ainda acessam através de seus fornecedores com taxas bastante elevadas. Então, quer dizer, 59%, 60% arredondando dos MEI do país não tem linhas de crédito, vamos dizer assim, com taxas exequíveis, tá? Então, aí tem os números, que temos 54 milhões de pessoas entre 16 e 64 anos que estão no cadastro único e têm potencialidades para serem empreendedoras, né? Então, o acesso ao microcrédito, ele pode alavancar, sim, esses empreendimentos populares, ampliando a renda e gerando emprego, e contribuindo aí para a desigualdade. Então, o programa, no primeiro passo, acredita no primeiro passo, que é o eixo 1 da medida provisória, ele, na verdade, não é só crédito, ele também tem um amplo, são 3 eixos: qualificação profissional, e para o empreendedorismo e para o emprego. E o Ministério vem fazendo essa capacitação através dos institutos federais em todo o país, e também, além do Sistema S todo, que está ajudando, inclusive o SEBRAE, também temos feito parcerias com a iniciativa privada. Por exemplo, a Amazon está capacitando 500 mil mulheres em TI. Vamos fechar uma parceria agora, 4 de julho, com a Huawei, também uma faixa de 500 mil pessoas, e muitas empresas privadas estão nos ajudando. E na base do emprego, além dessa capacitação para o emprego, também as empresas privadas têm feito alianças com o Ministério. Todas as grandes players nacionais estão com o Ministério. Coca-Cola, Ambev, têm aberto 10% de suas vagas para as pessoas do Bolsa Família, tá? E a novidade, né, para os que vão empreender, é o Fundo Garantidor de Crédito, que já anunciei, com o objetivo aí de anunciar o microcrédito. Então, o objetivo do Acredita, no primeiro passo, é exatamente promover essa inclusão socioeconômica, né, das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, o programa tem esses 3 eixos que eu já citei, né, apoio ao empreendedorismo, à qualificação profissional e o acesso ao emprego. Esse programa, ele tem uma governança, ele tem um comitê, um colegiado formado por 12 ministérios, né? Inclusive aqui o Ministério do Empreendedorismo está lá, para poder a gente governar esse programa. E o Fundo Garantidor nosso, ele tem essas características, né? Ele vai ser tanto apoiar os investimentos, até R$21 mil na política do PMPO. Inicialmente tem R$1 bilhão que foi alocado pelo governo, e o KfW está doando 20 milhões de euros, que é R$100 milhões. Então vai cobrir 100% das operações. A inadimplência começa com 20%, estou concluindo, e a isenção da taxa de concessão, de adesão das garantias. A gente pensa que começa com 20%, mas nós estimamos chegar a um stop loss de 8% e alavancar R$12 bilhões. É isso. E a grande novidade também, por fim, só um pouco de paciência, é o estruturador de negócio. É a grande sacada dessa apoio ao empreendedorismo. O estruturador de negócio são empresas públicas, privadas, que vão ser credenciadas, eles vão fazer a busca ativa, vão capacitar as pessoas, vão acompanhar esses empreendimentos, encaminhar para a rede bancária e instituições financeiras, terão o Fundo Garantidor, e eles vão ser remunerados pelo Ministério na base de 3,5%. Então, essa é a grande diferença desse programa. Muito obrigado. Obrigada, secretário Luiz Carlos. Muito bacana a iniciativa do governo federal, né, no programa Acredita. Eu teria 2 perguntas aqui para o senhor, pode ser? Pode. Então, queria saber quais os principais desafios, né, para alavancar o programa Acredita Primeiro Passo. Tá? E a segunda, quais as estratégias para garantir que o microcrédito atinja as populações mais vulneráveis e como esse fundo garantidor ele pode oferecer maior segurança tanto para os beneficiários como as instituições financeiras. Os operadores, né? O grande desafio do programa é exatamente chegar a esse público que pertence ao cadastro único, né? Que
essa busca ativa, identificar essas pessoas que realmente têm um perfil para empreender. Porque aí é a grande virada do jogo, né? Porque, na verdade, essas pessoas são invisíveis, grande parte delas. Então, esse é o grande desafio, e o grande desafio também é a capacitação e a qualificação profissional dessas pessoas que já começamos esse trabalho. Então, imaginamos que a capacitação, a qualificação profissional desse que tem perfil para empreender, ele é fundamental para o sucesso do programa, né? Por quê? Porque é através dessa capacitação e do acompanhamento a esses negócios é que vai ter o êxito do processo, né? Vocês sabem muito bem que esses são públicos vulneráveis. E por outro lado, o Fundo Garantidor, ele vem exatamente ajudar esse processo. Hoje, por exemplo, tem muitos empreendedores individuais que querem acessar o crédito e não conseguem. Tem muitas pessoas que não conseguem avalista. Porque quando você coloca aval, a instituição financeira vai avaliar o avalista, se ele tem condições de pagar ou não crédito. Olha, são pessoas vulneráveis, como é que ele vai comprovar a renda? Não tem como comprovar. E quando e também muitas pessoas não querem se inserir num grupo solidário. Então, essa demanda, principalmente nas regiões norte, centro-oeste e sul e sudeste, é muito forte. As pessoas não querem participar de grupos. Então, essa é a grande virada. E outra também é a isenção da taxa de adesão, né? Porque hoje os fundos garantidores cobram até 6% do valor do crédito para aderir. Isso é um grande entrave também a esse processo. Então, eu diria para você que o sucesso do programa é o acompanhamento que nós vamos ter, uma avaliação constante do desempenho das instituições financeiras através do Ministério do Desenvolvimento Social e dos 12 ministérios que compõem esse conselho. E estamos alinhados com todos os bancos, né? Os bancos federais estão sendo parceiros, inclusive privados, como o Itaú, o Santander também já manifestaram interesse em participar do programa. Muito bom, secretário. Inclusive está alinhado também com o SEBRAE, viu? Acompanhamento. Sim. Todo o Sistema S, inclusive o SEBRAE, é um grande parceiro nosso nesse programa, né? Todo o Sistema S está conosco. CNT, SEBRAE, SESI, SENAI, todos estão juntos com o Ministério nesse processo. Muito obrigada, secretário Luiz Carlos. Então, nosso próximo painel vai ser com o secretário Maurício Juvenal, secretário nacional da Micro e Pequena Empresa de Pequeno Porte, do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ele vai trazer a temática, a importância do financiamento no fomento a micro e pequenos negócios para o fortalecimento da economia local. Bem, bom dia a todos mais uma vez. Eu já pedi desculpa no bloco anterior, né, sobre essa incapacidade de falar em público, mas vou tentar ser o mais eficiente aqui possível nos comentários acerca lá do MEMP. Acho que quando a gente estava um pouco pensando nessa oportunidade de estarmos aqui com vocês, me veio a preocupação, a atenção, não só de fazer o destaque em relação à fala do presidente Lula durante a posse dele, mas o gesto concreto, né? Acho que Santo Agostinho falava que a festa sem obras é morta. O movimento do presidente Lula, a sensibilidade do presidente Lula, ao criar, então, em outubro do ano passado, por força de uma medida provisória, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Então, vocês vão aí nessa película que é simples, os dois marcos legais, e aí em janeiro desse ano, através de um PLC, projeto de lei de conversão, o Ministério, então, ele é efetivamente criado, e aí a partir daí a gente vem nesse trabalho de estruturação. Nós estamos falando em pouco mais de 4 meses. O próprio decreto que regulamenta as atribuições de cada área dentro do Ministério ainda está tramitando pelo Ministério da Gestão e Inovação, mas vocês vão ver ali que a definição para a criação do Ministério, então esse gesto concreto que o presidente faz, é no sentido de criar uma área específica que possa, então, dar uma atenção preferencial, acho que ter o papel de articulação com os demais ministérios da esplanada, no sentido de que o governo, de fato, entregue um olhar
execute um olhar preferencial especificamente para esse público, que não só é responsável pela maior fatia dos CNPJs no Brasil, mas sobretudo no sentido da empregabilidade. É o setor que de longe mais emprega, e que por isso mesmo, e como bem colocou a deputada Natália, nós precisamos fazer um debate da renda. Acho que depois da reforma tributária, o debate que está colocado para a gente, para o país como um todo, a reforma da renda, como é que nós vamos discutir isso e equacionar esse modelo que, na minha opinião, está esgotado, como é que a gente consegue avançar em cada um desses pontos. Então, o presidente cria o ministério, nós estamos nessa fase de organização, mas já no momento seguinte, menos de 30 dias depois, a gente consegue colocar de pé, entregar o decreto que cria a política nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte. A política nacional é, na verdade, o conjunto de diretrizes que delineia a nossa atuação ou como deve ser a nossa atuação. Para vocês terem uma ideia, esse documento da política nacional, ele acompanha a Lei 123 de 2006, que tratava da microempresa, e que de lá para cá, nós estamos falando em quase 20 anos, esse decreto que regulamenta então a política nacional, uma política específica para dar um tratamento ao setor, não conseguia ser colocado de pé. A gente conseguiu aí no início de fevereiro publicar o decreto, então, que baliza toda a atuação do Ministério e dos órgãos correlatos em relação à atuação do governo federal para a política nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte. Então são dois marcos legais, teóricos, mas que são a gente pode considerar a base estruturante da busca que esse governo quer para esse setor especificamente. Agora, como é que se dá isso? Ao chegar no Ministério em 10 de janeiro desse ano, eu sempre disse que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está no governo para criar aqueles desenhos de política que em geral ficam no papel ou na gaveta, adormecem lá, são bem escritos, são bem redigidos, mas a gente às vezes não consegue emprestar vida. A política estabelece a criação do Fórum Permanente. E por determinação do ministro Márcio França, a gente começou no mês passado a percorrer o Brasil todo para que o Fórum Permanente seja o elemento de pulsar, o elemento de dar vida a essa política, sobretudo no sentido de identificar os gargalos que a gente tem no território, que a gente tem lá embaixo, para que a gente consiga, então, efetivamente propor, promover, articular ações que efetivamente consigam dar respostas a essas agonias que a gente sabe que o nosso público enfrenta. Para vocês terem uma ideia, e aí peço desculpa para os órgãos que hoje compõem o Fórum Permanente, o BNDES é um deles, e a gente fica muito feliz. Agora, as entidades representativas da sociedade civil, e sem nenhum demérito nessa minha fala, o Estatuto do Fórum prevê que elas tenham abrangência nacional, que só participam do Fórum entidades de abrangência nacional. Eu acho que eu esgotei o tempo, mas eu vou tentar correr aqui um pouquinho mais. A gente está mexendo nisso para que a gente possa efetivamente ter a participação de entidades que representam o chão de fábrica do país, vamos dizer assim. Eu vou sair do roteiro que eu tinha colocado ali para dizer uma coisa que por vezes incomoda muito, o ministro até puxa a minha orelha, mas assim, essas entidades que hoje participam do fórum representando os segmentos, muitas vezes elas representam aquele microempreendedor ou aquele empresário de pequeno porte que, de certo modo, já atingiu uma certa maturidade. Se não a maturidade no negócio dele, mas a maturidade de reivindicar. O país tem que ir muito além da discussão de um tratamento tributário diferenciado ou do crédito barato, do crédito mais fácil, vamos dizer assim, ou a preço menor. Ou a gente caminha de fato para a qualificação do posto de trabalho, capacita para a qualificação do posto de trabalho, ou a gente não vai conseguir gerar as respostas que a sociedade brasileira precisa e que tanto é importante para o desenvolvimento da economia local. Esse consumo de bens e serviços que se dá no território, ele substancialmente parte desses microempresários que têm atuação e que a gente de fato tem que ter um olhar preferencial. Eu vou pedir, desculpa, eu vou só pedir para então passar o segundo slide.
slide, eu vou pular ali era a MP do Acredita, mas não sei se depois a gente vai abrir para o debate, a gente vai ter oportunidade. O Ministério está organizado nessas 2 secretarias nacionais, e aí o nosso trabalho é exatamente nesse sentido. O que eu tenho tentado cada vez mais convencer o ministro é para que a gente atue, sim, nessa questão do crédito, no estabelecimento de políticas de tratamento tributário diferenciados, mas que, sobretudo, a gente tenha uma ação efetiva no território que preste assistência. Eu tive com a Camila a questão de uns 2 meses ou mais, e eu tenho repetido isso por onde eu passo. O microcrédito produtivo orientado do BNDES, ainda, e não é crítica, viu, Camila, que ainda não tem a escala, vamos dizer assim, que a gente deseja, para mim é aquele que eu pude observar, apresentou a menor taxa de inadimplência, justamente porque há um acompanhamento da utilização desse recurso por quem toma. Eu tenho brincado que eu comparo a necessidade que a gente tem de agir no território a um outro programa criado pelo presidente Lula, que é o Programa Saúde da Família, ou executado preferencialmente pelo governo Lula. A gente precisa atuar no território, de verdade, com instâncias de governança que consigam representar esse papel, e aí a gente consiga acompanhar o que eu chamo de ciclo de vida, de ambiente de negócio desse microempresário, do empresário de pequeno porte e também do MEI. Eu peço desculpa, eu nem percebi que os 5 minutos tinham passado de maneira tão rápida, e comecei dizendo que não gosto de falar, né? Então eu vou interromper aqui. A gente tinha mais 1 ou 2 películas, mas basicamente essa é a nossa atuação. Obrigada, secretário Maurício. Mas eu tenho 2 perguntinhas aqui para você, para a gente acalorar o processo, o debate, né? A gente sabe que o grau de endividamento das micro e pequenas empresas, né, e do pequenininho também, aquele que é pessoa física, não é formal ainda, mas é pessoa física que tem um negócio, ele está muito alto, né? E isso está gerando uma grande preocupação para a gente. O Desenrola foi lançado exatamente para renegociar dívidas e aliviar essa restrição do crédito, né? Falando do Desenrola pessoa física, como é que o senhor avalia esses meses de programa? A gente já tem algum resultado, né? E como financiamento para as pequenas empresas pode fortalecer a economia local, e se o Ministério tem algum exemplo de sucesso para compartilhar aqui com os presentes? Acho que eu vou começar pela segunda pergunta, né? A microempresa, a empresa de pequeno porte, o MEI, convenhamos, acho que é senso comum, é a espinha dorsal do desenvolvimento da economia local, né? Então, é por essa relação de consumo de bens e serviços que você consegue aquecer e consegue estimular o desenvolvimento econômico e social de cada uma dessas regiões. Em relação à primeira pergunta, e ainda que pareça um pouco polêmico isso, o que a gente tem discutido muito lá internamente, e acho que esse é o grande papel do Ministério, vejam, e se vocês quiserem dar risada, fiquem à vontade, eu tenho conversado com a equipe da Secretaria Nacional que o nosso grande desafio é demonstrar, seja lá para que presidente for, para que governo for, que o Ministério veio para ficar. Nós estamos trabalhando com um público que é representativo, que responde por uma parcela importante da economia, do desenvolvimento da economia do país, e que até então foi tudo nos diferentes governos. Chegou a ser diretoria, depois foi Secretaria Nacional, em algum momento virou departamento e agora, por conta da sensibilidade do presidente, se transformou em ministério. E a gente só consegue isso se a gente conseguir também sair dessa discussão meio que exclusiva de crédito e tratamento tributário diferenciado. Ou a gente cria, por exemplo, ou a gente discute bases sólidas na questão de obrigações acessórias, por exemplo, que a gente sabe que muito microempresário e empresário de pequeno porte muitas vezes sequer sabe isso. A gente é uma parcela da sociedade que não representa o todo desse público. Ou a gente discute aspectos de consolidação das obrigações acessórias que criem um ambiente de segurança jurídica e de investimento para o empreendedor, ou o país vai continuar a cada hora discutindo o que eu posso fazer em termos de socorro em linhas de crédito para resolver o problema de plantão. O Pronamp é uma política de relativo sucesso?
Mas o Pronamp se tornou uma grande pegadinha. Programa que é criado a uma Selic e uma taxa que, com o crescimento da Selic, torna inviável a existência e a manutenção desses microempresários. E aí, acertadamente, o primeiro papel, a primeira proposta do ministro Márcio França foi que a gente conseguisse reabrir as negociações do Pronamp. Veja, aquele microempresário que se endividava não tinha nem essa possibilidade de fazer o desenrola, pessoa jurídica, vamos dizer assim, que já começou na fase de negociação dos créditos bancários e que a gente pretende. E aí, porque essas mexidas em termos de legislação, de fundo garantidor, dos estatutos dos fundos, isso demanda um tempo, né? Aí trago a notícia que a gente encerrou ontem a discussão do FGO, na segunda-feira do FGI, ontem do FGO, com a assembleia marcada pelos ministérios e PGFN para a próxima sexta-feira. Ou seja, a gente está conseguindo dar os passos para que a gente consiga apagar esses incêndios de primeiro momento. Substancial é que a gente estabeleça um conjunto de regramento, por exemplo, a partir do DREI. A gente tem que falar do registro empresarial e das suas alterações. Então, a gente cria um ambiente de negócios que efetivamente apresentem uma segurança jurídica de investimento para esses empreendedores. Veja, só para finalizar, a atividade do microempresário e do próprio MEI, ela não pode ser, e aí a gente pode fazer esse debate mais aprofundadamente, mas ela não pode ser uma atividade econômica. Ela tem que ser uma atividade empreendedora. Senão eu transformo o MEI, e óbvio que eu não estou, com todo respeito à fala do Luiz Carlos aqui, e acho que ela inclusive complementa, ela não vai de encontro, não. A gente precisa ver o potencial empreendedor de quem empreende, e não a necessidade de estabelecer apenas uma resposta enquanto atividade econômica. Se a gente resposta enquanto atividade econômica, o governo tem vários canais que pode oferecer. A gente precisa de fato estimular o empreendedorismo. Obrigada, secretário Maurício. É isso mesmo que eu quero dizer. Continuar aqui dizendo que o Sebrae está junto, viu? Dessa. Próxima palavra. Nosso superintendente da Caixa, Tiago Pereira, que também é parceiraço nosso aqui do Sebrae. Bom dia. Eu quero começar trazendo um enfoque que, para criar um ambiente favorável, Ruth, para que esse microempreendedor ele possa desenvolver sua atividade. E é muito bom falar depois dos dois secretários, porque a Caixa, como grande parceira do governo federal de execução de políticas públicas, a gente trabalha muito nesse desenvolvimento do ambiente economicamente favorável para que o empreendedor brasileiro possa desenvolver sua atividade. Eu sempre trago que o brasileiro ele tem no DNA o espírito empreendedor, né? Muitas vezes falta condições favoráveis para que ele desenvolva. Então, eu quero começar nessa primeira tela trazendo um pouquinho do que a Caixa injeta aqui no Rio Grande do Norte, né? Os números nacionais são muito maiores, mas pegando primeiro ali pelo enfoque de a gente aqui em 12 meses injetamos 1,5 bilhão de reais através do de crédito aos municípios ou repasse ao AGU, que isso trouxe o quê? Infraestrutura, de repente pavimentação na rua, saneamento, para que possa se desenvolver o pequeno negócio que muitas vezes a população está lá residindo numa região muito mais apartada da cidade. O Luiz Carlos está aqui do lado, o MDS é o grande parceiro da Caixa na execução dessas políticas públicas, Luiz. Aqui no estado a gente injetou em 12 meses 6 bilhões de reais em repasse de programas sociais. Por que eu quero trazer isso? Porque o micro, realmente, o pequeno empreendedor, aí como o Maurício Juvenal trouxe, que muitas vezes está bem à margem, ainda não está estruturado para operar, ele para que ele possa empreender, é preciso que uma parcela da população que está na base, ela tenha um poder aquisitivo de consumo. Ela entre na base de consumo. Então, aqueles 6 bilhões que a gente injetou aqui no estado para a população, principalmente através do Bolsa Família, que é o maior programa aí de repasse de renda, ela trouxe essa população de baixa renda para um grau de consumo, e isso cria um ambiente muito favorável para que o micro e pequeno, aquele que está iniciando mesmo, ele possa desenvolver esse negócio e ter um mercado consumidor ali para ele, né? Não adianta a renda estar circulando só na classe mais alta da população, porque ela dificilmente vai adquirir o produto daquele pequenininho que está comprando. Quando eu trago Minha Casa Minha Vida, eu trago com muito orgulho que a gente leva moradia digna para a população,
e a gente injeta o dinheiro em todos os municípios do Brasil, e a mão de obra que trabalha ali, a loja de material de construção, o pedreiro, o mestre de obra, o pintor, ele geralmente é uma população local, e isso traz realmente um desenvolvimento ali para aquela parcela da população, que ela possa ter um meio de empreender, né, de ter acesso ali realmente a tá desenvolvendo uma atividade econômica de forma muito ativa. E eu trago até agora com o novo Minha Casa Minha Vida, que a gente tem, só no faixa 1 a gente tem uma perspectiva de construir mais de 8 mil unidades habitacionais aqui no estado. Quando a gente fala em volume financeiro, isso vai chegar na casa de mais R$1 bilhão. Tá? E eu não estou falando de todas as linhas, nem das linhas comerciais. Essa pega aquela parcela da população que realmente tem uma carência. Então eu trago isso que a gente traz com essa injeção de recursos na economia, né, através do governo federal, a gente como grande parceiro executor, a gente injeta e traz realmente um ambiente favorável de desenvolvimento. E o outro enfoque que eu quero trazer para fechar minha apresentação é a parte da bancarização. Né? Muitas vezes esse pequeno empreendedor que está iniciando, ele tem no seu DNA, como eu já trouxe, o espírito do empreendedorismo, mas ele não tem acesso ao banco para que ele possa apoiá-lo nessa construção. E a Caixa, ela tem hoje, o Caixa Tem, que a gente tem mais de 140 milhões de clientes do Caixa Tem no Brasil, você vê que é uma parcela muito significativa da população, e que a gente oferece ali de uma maneira gratuita. Grande parte dessas contas a gente abriu de forma até automática para uma população que não tem acesso a abrir, e ele tem, através desse aplicativo, ele consegue fazer todo o seu serviço bancário, desde contratar algumas linhas de microcrédito, a um cartão de crédito, a receber e enviar Pix, né, a consultar ali seu contrato habitacional ou dar entrada no contrato. Então a gente traz realmente para dentro do sistema bancário uma população que vivia à margem, que não tinha acesso de alguma forma, e a gente vê uma parcela muito significativa. O Luiz Carlos trouxe que a gente tem ainda 95 milhões de habitantes ainda numa situação de vulnerabilidade extrema, e quando a gente coloca dentro desses 140 milhões dessa população, ela já começa a ser inserida no sistema financeiro e facilitar o acesso ao crédito para ela. Obrigado. Obrigada, Tiago. Eu queria saber, enquanto superintendente da Caixa, né, como é que está a execução desses programas sociais e como é que a inclusão financeira tem sido promovida entre as comunidades de baixa renda, menos favorecidas. Eu quero trazer, Ruth, um dado, por exemplo, do Pé de Meia, que é um programa que a gente está executando de forma mais recente, em que são 2,5 milhões de estudantes já nessa primeira tranche que entraram no programa. Aqui no Rio Grande do Norte são mais de 60 mil estudantes, em que muitos deles, acreditem, muitos deles não tinham acesso a saber como se abrir uma conta. E todos eles já têm uma conta bancária, né, que tem a poupança, que é o Pé de Meia ali, ele tem tanto um incentivo mensal para que ele não abandone a escola, como ele tem ali, se ele conseguir manter uma frequência escolar superior a 80% e ser aprovado, ele tem mais incentivo ali de R$1.000 no final do ano, como uma poupança, para que quando esse estudante sair do ensino médio, ele já tenha o pé de meia para que ele possa começar a sua vida empreendendo mais qualificado por ter terminado o ensino médio e também tendo um recurso financeiro para começar seu trabalho. Quero destacar também assim, a parceria muito forte com o Sebrae, até na sua pessoa, Ruth, que é uma grande parceira, em que a gente trabalha muito com essa orientação da população. A gente recebe muito cliente em que, por mais que tenha o espírito empreendedor, falta orientação, e essa parceria com o Sebrae é fundamental. Não é incomum a gente receber lá, diretor João Hélio, o pequeno empreendedor que ele vai fazer um investimento na sua empresa, ele requer uma linha de investimento que precisa de um prazo mais alongado, de um juros mais baixos, mas por desconhecimento ele procura uma linha de capital de giro em que tem um juros maior e um prazo mais curto. E a gente, quando vai prestar essa consultoria, a gente percebe que vai ficar inviável para ele. Ele precisa de um prazo ali de repente 20 meses para ter um retorno de pagar a operação, e ele busca uma operação de curtíssimo prazo que tem que liquidar em 8 meses. E a gente utiliza muito o braço do Sebrae, que tem todo a expertise nesse mercado, direcionando esse cliente para cá, para que ele seja orientado
a construir ali seu plano de trabalho de uma maneira mais eficaz e uma maneira mais inteligente que seja sustentável. Não adianta não é o crédito pelo crédito. O crédito ele tem que ser de forma muito inteligente para que ele seja aderente à necessidade do cliente. E muitas vezes eles colocam, o banco tem uma burocracia. Não é burocracia, a gente tem um direcionamento. Eu não vou jamais injetar um recurso de capital de giro para um pequeno empreendedor que eu vejo que precisa de orientação e que ele precisa de um prazo muito mais alongado. A gente direciona para que ele vá para aquela outra linha. E eu sei que muitos se perdem, que dizem, pois eu não vou voltar porque eu recebi o meu primeiro não. Não é o primeiro não, é uma orientação para que ele faça um negócio de forma inteligente e a gente evite aquele número da quantidade de empresas que quebram no primeiro ano, que elas fecham no primeiro ano. Então a gente trabalha muito afinado, principalmente aqui com o Sebrae, nessa parceria, para prestar essa orientação e realmente elevar o patamar, trazendo um desenvolvimento com sustentabilidade. Né? Se a gente só injetar bilhões de crédito no mercado sem essa orientação, vai ter um boom de PIB, um boom de economia, mas não vai se sustentar. Provavelmente no próximo ano a gente vai ter um número gigantesco de inadimplentes. Então, quando a gente faz de forma mais estruturada, orientando, direcionando para um recurso que seja aderente à sua necessidade, a gente vê que aquilo vai ser perene e a gente vai realmente tirar aquela população da vulnerabilidade e colocar ela no mercado produtivo de uma forma mais ativa. Muito bacana, Tiago. Não conhecia essa iniciativa, Pé de Meia, e já lhe adianto que o Sebrae tem ações, viu, que pode contribuir com essa ação de vocês da Caixa. Viu? Muito obrigada. Agora com vocês, vou trazer nossa diretora-presidente da AGN, diretora da BDE, Márcia Maia. Bom dia a todos e todas novamente. É um prazer estar aqui, nessa mesa aqui, com várias visões importantes de diversas instituições, inclusive de 2 ministérios, né, Ruth? E aqui eu fui solicitado pela BDE para que a gente desse um foco maior na questão do empreendedorismo feminino, na questão de gênero, né? Ou seja, a microfinança como estratégia e política de desenvolvimento e geração de impacto social, mas como fomento ao empreendedorismo, o fomento ao empreendedorismo como forma de inclusão social. E isso tudo com foco na equidade de gênero. Então, vamos lá. A inclusão social, ela é a efetivação da equiparação de oportunidades para todos. É claro que isso não acontece na nossa sociedade, principalmente por questões culturais, né? Por questões históricas, e isso está presente principalmente em grupos como o grupo de mulheres, de pretos, de povos originários, entre outros, né? Isso é uma questão que vem acontecendo durante muito tempo na nossa sociedade. Esses grupos, eles foram invisibilizados durante muito tempo, né? E, portanto, é muito importante que a gente possa, né, ter esse olhar diferenciado para que a gente consiga promover a inclusão social, sobretudo desses grupos, através do financiamento, através da oferta de crédito, né? Então, a AGN, ela saiu de um portfólio que era um portfólio bem objetivo, muito centrado no segmento do comércio, da indústria, né? Da prestação de serviços, para uma nova visão, a partir da nossa gestão, onde esse portfólio passou a atender também, João Hélio, segmentos que nunca antes tinham tido condições de acessar o crédito. É o caso da agricultura familiar, é o caso do segmento da pesca, é o caso também do próprio segmento do turismo, né? Também da economia solidária, dos artesãos e assim por diante. E aí eu gostaria de colocar aqui para vocês, porque meu tempo é muito curto, mas é importante a gente ilustrar isso. Como é que a AGN consegue, Ruth, fazer esse trabalho de inclusão social com essa pegada na questão de gênero, né? Como ela consegue contemplar o empreendedorismo feminino, principalmente tirando muitas vezes as mulheres de uma situação de violência doméstica e familiar. Isso acontece, sim. E a gente tem alguns exemplos. Eu vou trazer aqui duas histórias para vocês, para ilustrar um pouco
o que nós estamos conseguindo fazer, junto com todos os nossos colaboradores, com todos os nossos gerentes, em relação a essa questão do empreendedorismo feminino. Eu tenho aqui, vou contar a história de Dona Linda. Eu acho que o Sebrae conhece muito bem a história de Dona Linda. João Hélio já está aqui balançando a cabeça. É uma mulher assentada há muito tempo, num assentamento Paulo Freire, lá em Pureza, né, onde tem aquele olheiro de Pureza, que foi por esse olheiro que ela se encantou e acabou também fazendo parte do assentamento. Ela está lá há muitos anos, já está inclusive aposentada. É agricultora desde criança, desde adolescente. E no assentamento Paulo Freire, ela começou a empreender por uma questão de oportunidade. Sabe como, Elan? Ela viu que as frutas maduras, elas ficavam desperdiçadas. As frutas maduras. Ela trabalhava com vários cultivos na agricultura, mas ela percebeu que a fruta madura, ela podia se transformar em doce. E foi o que ela fez. Ela passou a empreender por oportunidade. E passou, então, a ser doceira, fez financiamento na AGN, fez 4 financiamentos na agência de fomento e, recentemente, depois que a gente instituiu a política da agricultura familiar, o crédito da agricultura familiar, ela conseguiu o acesso ao crédito, se fortaleceu enquanto empreendedora, né, hoje comercializando doces, conseguiu aí dinamizar o produto dela. Inclusive, eu tenho aqui uma amostra, vou dar uma lembrancinha para cada painelista aqui, do doce de Dona Linda, e com rótulo, com toda a orientação do Sebrae também. E hoje ela já está, eu conversei com ela ontem, João, ela já está finalizando o financiamento dela, da agricultura familiar, e já vai para o segundo financiamento. Ela conseguiu integrar o marido, gente, a produção. O marido não trabalhava com ela, não. O marido trabalhava numa refrigeração na área urbana. Né? Então, esse exemplo de Dona Linda e o exemplo também de Dona Neide, que é lá de Currais Novos, que também foi vítima de violência doméstica e que hoje é empreendedora com apoio das filhas e fez um financiamento na agência de fomento e tem também o apoio do Sebrae, são exemplos, Ruth, de como a gente pode promover a inclusão social através do crédito com foco, principalmente na questão de gênero. Acho que esse era a minha. Já foi levantado ali o papel várias vezes para mim. Eu tinha tanta coisa para falar ainda, como também tinha muitas questões ainda para fazer aos meus colegas, mas a gente tem um limite de tempo, a gente já está atrasado na hora, mas estou à disposição de vocês. Tem a história de Dona Cícera, tem a história de Dona Neide, tem a história de Vanessa, tem a história de Anicele, tem muitas histórias bacanas que são resultados desse trabalho, João Hélio, que impacta a vida das pessoas. O crédito não é só número. O crédito, o trabalho que a gente faz significa a gente resgatar a cidadania da vida das pessoas. A gente não olha, não enxerga números apenas, né? A gente enxerga pessoas, vidas, que a gente consegue impactar através do crédito. Obrigada. Obrigada, Márcia. É sempre muito emocionante escutar essas histórias, né? Aqui no Sebrae a gente tem várias. E você contando agora, sim, a gente se emociona bastante. E você tirou as palavras da minha boca agora, né? Que eu ia colocar justamente isso. A gente impacta a vida das pessoas. O crédito não é só número, mas a questão de mudança de vida, de desenvolvimento ali na comunidade local, né? Onde uma pequena quantia emprestada vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Principalmente se for o crédito, né, produtivo, orientado, com apoio do Sebrae, né, Ruth? Aí é melhor ainda. E aqui tá, para cada painelista, a Dona Linda mandou aqui o seu doce, né? Eu espero que vocês gostem. É muito saboroso. Inclusive, João Hélio é cliente dela. É cliente dela. Eu vou dar aqui para cada um de vocês, né? Uma lembrança aqui da nossa cliente, da nossa empreendedora e uma lembrança aqui dos doces, da gastronomia maravilhosa aqui também do nosso Rio Grande do Norte. Obrigada, Márcia. Então, finalizando o nosso painel,
Vou chamar agora Camila Carvalho Costa, chefe do Departamento de Operações do BNDES. Seja bem-vinda, Camila. Bom dia, obrigada aqui pela oportunidade de estar falando. Agradeço já de antemão doce da dona Linda. E apesar de começar aqui a minha fala falando em números, eu acho que foi muito bacana, né, escutar aqui a Márcia dessa sensibilidade de que os números, né, na verdade, se traduzem em impacto na vida das pessoas, e eu acho que isso faz muita diferença. E falar de microcrédito é um pouco isso, né? É fazer muito, né, com recurso financeiro ali pequeno, né? Porque a gente impacta realmente muitas vidas quando a gente coloca assim, em perspectiva dos grandes números, né? Com recurso menor. Eu vou começar falando aqui um pouquinho dos números maiores do BNDES, mas depois eu vou falar do microcrédito produtivo orientado, que eu acho que tem mais a ver aqui com a nossa temática, né? Eu acho que vai ser mais rico compartilhar a experiência. Tem alguém passando, né? Ou a gente tem... Tá. Pode passar para o próximo. Bem, o BNDES é uma instituição já bem antiga, a gente está aí com mais de 70 anos, né? A gente atua para todos os tamanhos de empresa, e eu estou aqui representando a área que faz o repasse do BNDES para as micro, pequenas e médias empresas, né? Então, a gente, na verdade, consegue chegar a esse público através de uma rede de parceiros muito grande, né? A gente tem aí 80 parceiros ao redor do país, em que a gente consegue realmente fazer esse recurso chegar na ponta. Então, a gente vem aumentando realmente o nosso desembolso aí para as micro e pequenas empresas. Então, a gente teve um crescimento bem expressivo aí de 22 para 23, mais de 50%. Então, chegando aí a mais de 100 bilhões de reais. E desses 100 bilhões, né, a gente tem aí o extrato de 30 bi para micro e pequenas empresas, e uma atuação muito importante também do banco, né, em linha aqui com o que foi falado pelos secretários, é a nossa atuação em garantias, né? Eu acho que esse olhar a garantias, ele faz muito sentido para as instituições, né, federais, enfim, para os ministérios, para nós também como Banco Federal, porque ela possibilita realmente atacar, eu diria que uma das grandes questões, né, do país, enfim, a questão da inadimplência, a questão realmente do acesso ao crédito. Então, isso possibilita que os parceiros, que os bancos, eles, enfim, aumentem muito o seu apoio aí na ponta através dos instrumentos de garantias, tá? Em número de operações, a gente também cresceu bastante, foi um crescimento aí de mais de 50%, 259 mil operações, 130 mil operações de garantias. Então, enquanto Banco Federal, realmente, a nossa atuação ela é bem expressiva. E uma grande rede de parceiros do BNDES são os bancos cooperativos, né? Então, a gente hoje tem uma rede, né, de bancos cooperativos bem atuante conosco. É um tipo de parceiro que consegue chegar aí nas micro e pequenas empresas, mas concordando, né, e de forma também coerente aqui com a fala dos colegas, tem muitos Brasis, né? Tem muitos perfis de públicos, pessoas, regiões. Então, eu diria que para cada público desse, a gente vai ter um conjunto de soluções e arranjos diferentes, né? E aí, entrando um pouquinho no rol aí de opções, né? Hoje o banco, ele acaba atendendo bastante o agronegócio, né? A gente acaba executando aí o repasse de números bem expressivos do Plano Safra. Então, são recursos que chegam aos pequenos produtores rurais. A gente também financia projeto de investimento, indústria, e financiamos também ente público. Mas falando aqui, né, ainda dentro do meu tempo, do microcrédito produtivo orientado, eu diria que para aquele Brasil, né, mais vulnerável, aquele Brasil que de fato, enfim, está desbancarizado, que é um termo também que a gente usa muito, está fora aí desse sistema financeiro, né? Tem uma dificuldade ali óbvia, né? Com educação formal, com educação financeira, está completamente suscetível aí às taxas de cartão de crédito, tem pouco acesso ao crédito. A orientação, ela faz total diferença, né? Então, na nossa experiência aqui de BNDES, e a gente já opera um produto específico dentro do produtivo orientado já há quase 20 anos, né? A gente tem uma
uma rede de parceiros bem boa, tá? São parceiros bem sólidos, que são as OCIPs, né? A gente tem até a presidente aqui da Bicred, a Isabel, nossa parceira. Hoje a gente tem aí uma carteira com 16 parceiros, né? Dentre elas 12 OCIPs, trabalhando nessa perspectiva da orientação. Então, é um baixo custo de transação, mas tem um elevado custo operacional, justamente porque essas instituições elas atuam através de uma rede de profissionais que faz toda a diferença, que é o agente de crédito, né? Que é esse profissional que vai estar na ponta, que vai estar lá no dia a dia, dos pequenos mercadinhos, salões de beleza, pequenos comércios, que vai estar acompanhando realmente na ponta a atuação desse pequeno empreendedor. Então, fazendo aqui realmente coro, né, com os demais painelistas, essa orientação na ponta é o que faz diferença, é o que sustenta esse pequeno empreendedor, é o que tira esse pequeno, né, da margem da pobreza. E aí, pegando aqui até a fala do secretário Juvenal, né, como ir além da questão, né, de tirar as pessoas da pobreza, como de fato incentivar o empreendedorismo, né, as oportunidades de negócio, como é que a gente chega nesse patamar, né? E aí, só para finalizar, já estou aqui também excedendo meu tempo, pegando a fala do secretário do MDS, a gente tem uma atuação muito forte no Nordeste, né? O Banco do Nordeste é um grande protagonista no repasse aí dos recursos, né? Do microcrédito produtivo orientado. A gente tem aí um Brasil imenso para atacar, né, com diferenças regionais enormes, né? Então, hoje a nossa atuação enquanto BNDES, através dos nossos parceiros, ela tem uma certa concentração no sul do país, e eu diria que um dos grandes desafios é justamente avançar, né? Como tornar aquele mapa que o secretário mostrou um pouco mais uniforme ao redor do Brasil, com esse apoio, né? O apoio produtivo orientado. Então, como é que a gente, né, amplia, né? Aqui é uma provocação, enfim, né, até para nós aqui também do BNDES, é algo que a gente está enfrentando aí no dia a dia, como é que a gente traz isso aí para o resto do país como elemento realmente aí de transformação de vidas, tá? Aqui é a nossa carteira do banco, enfim, né, nosso repasse aí para os microempreendedores. E o tempo está esgotado, mas eu acho que tem uma pergunta aqui que fala do BNDES Periferias, e aí eu vou aproveitar. Exatamente, Camila. Então, aí eu tenho duas perguntas. Queria conhecer justamente um pouquinho mais sobre esse programa, BNDES Periferias. E, assim, quais os atuais desafios que o MPO está trazendo para o BNDES. Tá ótimo. Bem, enquanto instituição de desenvolvimento, né, o BNDES acaba utilizando ali recursos não reembolsáveis, né, e a gente tem dois grandes fundos no banco, que é o Fundo Amazônia e o Fundo Socioambiental. O BNDES Periferias ele foi constituído dentro do Fundo Socioambiental, então é um recurso não reembolsável, né, e fazendo um link aqui com o nosso mundo do crédito, né, a gente entende que para chegar depois, né, com a camada de crédito em alguns territórios, é necessário que haja antes uma ação estruturante, né? E no caso aqui do BNDES Periferias, tem um olhar para as comunidades, para as favelas, né? De como está estruturando ali a questão do fomento ao empreendedorismo, à capacitação, à geração de renda, à cultura, né? Então, na verdade, não trata-se de crédito, é um recurso não reembolsável estruturante, para que num segundo momento a gente consiga chegar aí com o crédito. E aí, falando aqui rapidinho, né? O projeto ele foi lançado, a primeira chamada ela se encerra até no final desse mês. Ele tem dois eixos, né? Que é para fomentar os polos BNDES Desenvolvimento e Cultura, aí realmente são espaços físicos, né, para que realmente se dê aí espaços de geração de renda, de potencialidades e vocações de cada um ali das comunidades contempladas, e o outro eixo é o trabalho e renda na periferia, que tem esse objetivo da produção, da promoção do empreendedorismo, capital semente, capacitação, enfim, né, dentro dessa lógica também da orientação. E num segundo momento, a visão é realmente conseguir chegar com o crédito, né? Quer dizer, depois dessa ação estruturante já consolidada, as pessoas já serem capazes realmente de tomar crédito. E mais informações estão disponíveis no site do BNDES também.
Obrigada, Camila. Mas só uma dúvida, o BNDES Periferia foi um edital lançado ou tem algum agente financeiro que está operando por trás? Ele é um apoio permanente, né? Ele está com a chamada aberta até o final desse mês. Instituições sem fins lucrativos podem apresentar projetos. O apoio ele se dá em torno de 5 milhões, sendo 50% apoio do BNDES, 50% apoio, enfim, né, com fundo próprio ou então algum outro parceiro privado ou público. Bacana, Camila. Também dizer que o BNDES é parceiraço nosso, viu? Sem dúvida. Já recebi um recadinho aqui do coração. Gente, queria agradecer a vocês. Eu acho que o nosso objetivo aqui desse painel foi cumprido. Né? A gente teve uma discussão aqui rica, informativa, sobre a questão do impacto das microfinanças. Identificamos aqui duas práticas, duas iniciativas bastante importantes, né? Que foi o BNDES Periferia e o PED-MEA. E o caso prático também, uma terceira iniciativa, um caso prático que Márcia trouxe para a gente. Né? E fica um recado para a gente propor estratégias, né, para que a gente melhore esse acesso ao crédito cada vez mais para os nossos pequenos negócios, para as nossas pequenas empresas. Muito obrigado aos colegas de mesa e sejam sempre bem-vindos a Natal. Obrigada. Agradeço a todos pelo debate e pela contribuição para um processo mais inclusivo de microfinanças.